e como esse cérebro que ainda guarda um padrão muito antigo e a mudança tecnológica produziu disfuncionalidades e transtornos mentais muito grandes, até porque temos um cérebro extremamente sofisticado, uma máquina mais sofisticada dá defeitos mais sofisticados. Por isso, a espécie humana tem muita disfuncionalidade em relação à sua estrutura mental, ao seu funcionamento cerebral. Nada do que a gente não possa conhecer e dominar, como a gente fez com a tecnologia. Agora, eu acho que foi Jung que falou que era muito mais fácil levar um homem à lua do que convencer as pessoas a fazerem uma viagem para dentro de si, para o autoconhecimento, para o conhecimento, para que possa realmente trocar a revolução tecnológica e fazer uma grande revolução dentro do nosso despertar da consciência. Só assim a gente vai ter saúde mental de verdade. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o caminho, com certeza, é certo. Qualquer outro caminho que você comece a pegar, que alguém te dá uma fórmula mágica, que alguém te promete coisas absurdas, esse caminho vai dar em mais adoecimento. Não tenha dúvida. Você vai cair, vai se atolar e de lá não vai sair. Não ponha a sua vida, nem a sua saúde mental nas mãos de pessoas que sequer sabem quem vocês são, a que vocês se destinam, o que vocês vieram fazer, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Se essa pessoa não tiver ou não quiser saber essa informação, você pode dar essa informação. E aí você pode ter ajuda, mas não dar a sua vida, dar o controle da sua vida nas mãos de alguém que é diferente de você, sempre será. Então vamos lá, só para a gente ver como anda essa questão do adoecimento mental, vamos pegar uns dados básicos para a gente ter uma ideia, tá? Peguei vários dados aí da Organização Mundial de Saúde. Estima-se que mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem, por exemplo, de depressão. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Esse dado de incapacidade foi feito pela Escola de Saúde Mental de Harvard. Por quê? Foi feita uma pesquisa deixando claro que toda vez que uma pessoa deprime, o impacto financeiro é enorme. Então, hoje, a doença que mais causa impacto financeiro, principalmente porque ela está acometendo jovens, está acometendo pessoas que estão no auge da sua força de trabalho, é a depressão. Tá? Então, quando o Harvard para estudar, a Escola de Saúde Mental de Harvard se associa à Escola de Business de Harvard para estudar a depressão, significa que o impacto é muito maior. Ela só perde em questões numéricas, tá? Para doenças cardíacas e AIDS, porque em termos de impacto financeiro é a primeira. As taxas de depressão são cerca de 4 a 5% da população mundial. Isso varia, tá? De realidade para realidade. A gente tem que lembrar sempre que essas estatísticas estão sempre abaixo, porque a grande maioria das pessoas sequer chega a ter diagnóstico. Isso ao redor do mundo. Num país como o nosso, isso ainda é mais expressivo. Todos os países do terceiro mundo, essas estatísticas sempre estão subavaliadas, porque as pessoas sequer chegam a ter algum tipo de diagnóstico. E ocorre muito a tal da automedicação. Aí encontra com uma vizinha ou com alguém que fala que não estava bem, que estava com os pensamentos ruins, mas tomou um remédio e ficou ótimo. Então, isso é muito comum na nossa cultura. Então, quando a gente fala ali 4, 5%, a gente pode saber que isso é muito mais, mas a gente tem que partir de alguns dados oficiais. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, com cerca de 5,8% da população afetada. Eu ouso dizer que isso aí, pelo menos, é o dobro, pela minha percepção, mas vamos botar aqui. Isso ainda é muito. Se a gente calcular que hoje a população do Brasil é em torno de 214, 215 milhões de habitantes, se fosse 10%, seria 22 milhões de pessoas. 5,8, vamos botar aí 5, isso daria mais ou menos numa base de 11 milhões, aproximadamente 11 milhões de pessoas. Diria que isso é um dado que não está atualizado.
foi antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente sabe que logo após a pandemia, a gente teve um aumento no primeiro ano de casos de depressão de 25%. Em 2019, quase 1 milhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com transtorno mental. Aí é todos os transtornos, tá, gente? Por que eu falei de depressão? Porque depressão e ansiedade são os transtornos mais comuns. Então, a gente está focando aí só para ter uma ideia. Não estou excluindo nenhum outro transtorno, por exemplo, como toque, como a esquizofrenia, mas a gente tem que partir de um padrão que seja o padrão que ocorre mais, para a gente só dar essa ideia para vocês. O suicídio foi responsável por 1 em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Isso também é um dado da OMS. Tem um dado da OMS que não está aqui, mas eu lembro de cabeça. Em 2012, olha que já tem bastante tempo, e de lá para cá isso só piorou, assim, em termos de estatísticas, infelizmente, a gente teve um suicídio a cada 40 segundos ao redor do mundo. Isso também é um dado da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, as pessoas morreram muito mais de suicídio do que de homicídios, do que guerras, mortes em guerras e também desastres naturais. Então, assim, fechar os olhos para isso é você negar uma realidade. Se você for ver, tá lá. Então, o que está acontecendo exatamente no mundo, porque não é uma realidade brasileira, é do mundo, que as pessoas estão desistindo de viver. Tem alguma coisa muito errada. E eu tenho certeza que esse errado é a falta do conhecimento. É a falta do autoconhecimento, é a falta de possibilidade de transformar a sua vida numa vida que tenha sentido e propósito. Isso está na história da humanidade desde sempre. Em algum momento a gente se fascinou tanto com o avanço tecnológico que a gente esqueceu, por exemplo, dos grandes filósofos, que lá em 2000 anos antes de Cristo já falavam disso. Então, assim, nós nos desconectamos da essência da vida humana, que é uma essência de sentido e de propósito. Se a gente não tiver sentido e propósito, a gente não constrói a nossa história.